Bem-vindos a mais uma análise semanal aqui com a gente. Hoje vamos dar uma olhada na 20ª edição da newsletter Descarbonização Competitiva, cobrindo aí os acontecimentos de 21 a 27 de setembro de 2025. E olha, o que chama atenção logo de cara nesta edição é um cenário bem cheio de contrastes, né? A gente vê avanços impressionantes, mas, ao mesmo tempo, muitos desafios e até algumas coisas que parecem ir na contramão da transição energética. Por exemplo, a China indo com tudo em mega projetos solares no deserto, sabe? Enquanto isso, parece que os Estados Unidos estão revendo alguns incentivos. Sim, uma dinâmica interessante. E aqui no Brasil? Muita coisa acontecendo. Inauguraram a primeira usina de etanol de trigo, o híbrido Flex Nacional ganhando destaque para exportação, inovações fortes no agro, tipo edição genética, drones, É verdade. testes com combustível sustentável de aviação, o SAF. Mas, do outro lado, a discussão sobre o futuro do petróleo continua bem quente. E tem fundos bilionários aparecendo para a infraestrutura verde. Enfim, um cenário bem movimentado. Exato. Eu acho que esses destaques são um bom retrato do momento que a gente vive. Mostra bem a corrida tecnológica, o peso enorme das decisões políticas. Com certeza. E como é complicado integrar todas essas soluções novas. E para o Brasil, especificamente, tem essa tensão constante. Como equilibrar nossos recursos fósseis com as metas climáticas e, ao mesmo tempo, explorar o potencial gigantesco da nossa bioeconomia. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça mesmo. Bom, começando então pela tecnologia. Essa história da China, cobrindo desertos com painéis solares. É uma escala, assim, difícil até de imaginar, né? O objetivo, segundo a Folha, é, claro, suprir a demanda de energia deles e diminuir a dependência do carvão. Dizem até que pode mexer na geopolítica da energia. Ah, sem dúvida. É fascinante ver essa capacidade chinesa, de pegar um problema ambiental, tipo áreas inóspitas, e transformar num ativo estratégico para gerar energia. Mas, claro, a análise da própria newsletter aponta os desafios. Sim, imagino que não seja simples. Longe disso. Como transmitir toda essa energia? Integrar na rede que já existe? E o impacto nos ecossistemas locais? Até uma coisa prática, como limpar os painéis. Parece que vão usar ventiladores. É um experimento em escala real, para ver se essa dependência massiva de áreas gigantes para solar é viável mesmo. Vamos acompanhar. E falando em tecnologia com potencial global, o nosso carro híbrido Flex, desenvolvido aqui, está ganhando projeção para exportação. A Automotive Business trouxe isso. Essa combinação de elétrico com motor flex parece uma boa solução para outros países que também usam bastante etanol, né? Sim, sem dúvida. A análise destaca justamente isso. É uma vantagem competitiva nossa, Permite uma transição mais gradual, digamos, em mercados que ainda dependem muito de combustível líquido. E aí você integra o biocombustível local com a eletrificação. Faz sentido. A Índia é apontada como uma oportunidade clara, porque eles estão usando cada vez mais etanol na gasolina, mas Tailândia, Indonésia também são mercados potenciais. É uma solução bem pragmática, eu diria. Interessante. E olha essa conexão inesperada, pelo menos para mim. O Google investindo num projeto que usa excremento bovino tratado e injetado no solo para sequestrar carbono e reduzir metano, buscando créditos de carbono de alta qualidade. A Fast Company Brasil que noticiou. Isso mostra bem essa convergência, das Big Techs com o agro regenerativo. Mas a análise levanta pontos cruciais para isso ganhar escala. Precisa padronizar as métricas de impacto, ter certificação internacional. Entendo. E fica a dúvida sobre a praticidade disso em larga escala e se essa solução não acabaria, restringindo outros usos importantes dos dejetos, como, fertilizantes em larga escala, é algo a se pensar. É verdade. E ainda no Brasil, mais inovação em biocombustíveis. O Estadão noticiou a inauguração da primeira usina de etanol de trigo, uma capacidade inicial aí de uns 40 mil litros por dia. Isso diversifica a nossa produção, para não ficar só na cana e no milho. Exato. É um passo importante para aumentar a competitividade dos nossos biocombustíveis e abre portas para mais diversificação ainda. Claro,
A análise menciona os desafios. Logística do trigo, o custo comparado com as rotas que já existem. Mas o ponto-chave que a análise ressalta é entender o valor dessa produção local no custo final do etanol. O quanto isso agrega, né? Perfeito. E outra fronteira tecnológica no agro: edição genética de plantas. O Portal Terra está chamando isso de próxima revolução, para aumentar produtividade, resiliência ao clima, reduzir defensivos. Isso é uma ferramenta poderosíssima. Pode reduzir muito o impacto ambiental e aumentar a eficiência na agricultura. Os desafios, claro, são a regulação, que precisa ser clara, e a aceitação pelo consumidor, né? Sempre um ponto sensível. E tem um ponto muito interessante na análise. Historicamente, muito do desenvolvimento de híbridos focava no uso duplo, alimento e energia. Isso meio que limitou o uso de modificações genéticas mais profundas, por causa da preocupação com efeitos em humanos. Interessante isso. Pois é. Agora, se o foco for só produzir energia, talvez essa restrição caia, sabe? E aí se abrem novas possibilidades para aumentar muito a produção por área plantada. Faz todo sentido. E a tecnologia chegando também no manejo do gado, né? A Globo Rural mostrou drones, câmeras, substituindo as balanças físicas para monitorar peso, saúde, reduz custo e melhora o bem-estar do animal. É a digitalização forte no agro. Reduz custo, aumenta a eficiência, mas exige investimento, claro. Conectividade rural, capacitação do pessoal. Sim, a infraestrutura precisa acompanhar. E o interessante é que a análise sugere que isso pode até abrir portas para outras coisas, como veículos autônomos na fazenda, sistemas de vigilância que poderiam, inclusive, ajudar a proteger áreas de mata nativa dentro das propriedades. Olha que interessante. Bem pensado. E o valor econômico trouxe uma análise reforçando que a inovação tecnológica é decisiva para o protagonismo climático do Brasil. Combinar nossa biodiversidade, o agro forte, energia renovável, mas tudo depende de investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Fundamental. E a análise reforça a importância de conectar a ciência, a inovação e o mercado. Muitas vezes, a gente tem soluções com um potencial econômico e social enorme, mas que exigem uma articulação entre setores diferentes, sabe? Projetos de demonstração, aqueles pré-competitivos, poderiam ajudar muito a escalar esses novos modelos de negócio. Boa ideia. E para fechar essa parte de tecnologia, o setor de biodiesel. Segundo a Globo Rural, eles estão investindo mais em unidades de esmagamento de soja para ampliar a oferta de óleo vegetal. Isso fortalece o agro como base para a energia renovável. Mas, de novo, acende aquele alerta, né? Como equilibrar a demanda por alimentos e por combustíveis, sem pressionar ainda mais o desmatamento? O eterno dilema. Exato. E a análise levanta uma questão importante. Se o foco for dedicado só a biocombustíveis, talvez outras culturas, como palma ou macaúba, fossem mais interessantes, porque elas têm uma produtividade de óleo por hectare bem maior que a soja. Um ponto a considerar. Bom, mudando um pouco agora para o mundo das empresas, a Embraer e a Vibra estão acelerando os testes com combustíveis sustentáveis de aviação, o SAF. A Folha reportou isso. O objetivo é validar as tecnologias, se antecipar a regulações e, quem sabe, criar um novo mercado de exportação para o Brasil. Sim, o SAF é visto como chave para descarbonizar a aviação, não tem jeito. E o Brasil tem uma oportunidade única aí, de juntar a nossa base agrícola forte com a nossa engenharia aeronáutica, que também é de ponta. Verdade. Os gargalos identificados na análise são claros: custo de produção e escala industrial. Precisa de muito volume para atender a demanda. E falando em indústria, vimos também investimento estrangeiro em eficiência aqui no Brasil. Uma multinacional francesa inaugurou um forno sustentável, um investimento de 111 milhões de euros para reduzir emissões industriais. A Exame que trouxe. Olha, a indústria de base, cimento, vidro, aço, é central na descarbonização. Fornos mais eficientes reduzem o custo da energia e as emissões, claro. Mas a análise lembra bem: o impacto máximo disso depende de ter energia limpa e competitiva disponível. E tem outro desafio importante que a análise menciona. Essas indústrias trabalham com ativos que duram muito tempo, décadas às vezes. Trocar um equipamento caríssimo desses antes do fim da vida útil significa deixar dinheiro na mesa, né? É uma decisão econômica difícil. Com certeza.
E lá em Santa Catarina tem empresas se articulando para explorar terras raras, buscando posicionar o Brasil nesse mercado que é super crítico para a transição energética, apesar dos desafios ambientais e regulatórios. A notícia veio do ND+. Isso é fascinante. Segundo a análise, é porque hoje a dependência da China para terras raras é extrema. O mundo precisa de novas fontes, urgentemente. O Brasil tem reservas enormes. Sim. Mas a análise alerta, não adianta só ter o mineral. A gente precisa dominar a tecnologia de processamento para agregar valor. Senão, caímos de novo naquele gargalo de ter que mandar a matéria-prima para ser processada lá fora, na China mesmo, como já acontece hoje com a pequena produção que a gente tem. Temos que aprender essa lição. E no mundo das duas rodas, a Honda revelou a primeira moto elétrica de produção deles, prevista para 2026, com desempenho de umas 600 cilindradas, o Estadão Mobilidade que publicou. É uma novidade relevante, sim, especialmente para mercados emergentes, onde moto é muito usada. Mas, claro, o sucesso depende de ter infraestrutura de recarga e um custo competitivo. Claro. E a análise traz uma lógica interessante. Equipamentos mais leves, como as motos, são mais fáceis de eletrificar. O preço da versão elétrica tende a ficar mais próximo da versão a combustão. Por essa lógica, faria sentido as motos se eletrificarem em maior volume antes dos carros e os carros antes dos caminhões pesados. É uma sequência natural, talvez. Interessante essa perspectiva. Bom, vamos entrar agora nos desafios da legislação, das políticas públicas. Teve uma notícia meio preocupante da Bahia, no Estadão, um grande projeto de hidrogênio verde enfrentando entraves técnicos regulatórios, com risco até de equipamentos milionários ficarem parados, ociosos. Pois é, isso aí revela a importância crítica de ter políticas claras, né? E coordenação entre governo e empresas. O risco desses ativos parados, os tais stranded assets, pode minar a confiança do investidor e atrasar a expansão de um setor tão promissor como o hidrogênio verde. É um alerta. Um alerta sério. E nos Estados Unidos, um movimento que parece ir na contramão. A Folha noticiou uma sinalização da Casa Branca de reduzir o apoio federal a projetos solares, privilegiando outras fontes, talvez. A matéria atribui isso a tensões políticas e dificuldades na expansão da rede elétrica. A análise da newsletter vê isso como um contraponto a esse avanço global da solar que a gente comentou. Mostra como a matriz limpa ainda é vulnerável a fatores políticos e menciona um fator meio escondido, digamos assim. O risco para o gerenciamento da rede. Porque a geração distribuída, quando cada casa, cada comércio pode injetar energia solar na rede, levou a casos de sobreoferta em momentos sem demanda. E isso sobrecarrega o sistema. Então, parte dessa decisão lá poderia ser para evitar esses efeitos que exigiriam investimentos pesados em armazenamento pela infraestrutura nacional. Mas é importante notar que essa é a interpretação que a análise da newsletter traz, Entendido. É uma camada a mais de complexidade. E as motos voltaram à pauta num estudo da Automotive Business, apontadas como um ponto frágil na descarbonização das cidades, responsáveis por uma parcela crescente das emissões urbanas e difíceis de eletrificar rápido. A análise recomenda políticas específicas para elas. Alternativas como híbridos leves para motos ou mesmo biocombustíveis, porque ignorar esse setor pode comprometer as metas urbanas de qualidade do ar e de emissões de carbono. Não dá para deixar de lado. Faz sentido. E um dado que me chamou a atenção do valor econômico, a perfuração de poços de petróleo no Brasil caiu para o menor nível em anos. Um reflexo, talvez, da transição energética e da maior seletividade dos investimentos globais nesse setor. Sim, a análise interpreta isso como um menor apetite global pela exploração fóssil, o que, por um lado, pode abrir espaço para a gente acelerar os investimentos em renováveis aqui, mas, por outro lado, também traz riscos fiscais e até de abastecimento no futuro. E um ponto crucial que a análise levanta, o petróleo brasileiro tem uma intensidade de carbono menor que a média mundial, o que sugere que, numa transição bem planejada, ele deveria ser um dos últimos a serem abandonados. É um argumento técnico relevante. Interessante. E um lembrete sombrio dos impactos climáticos que já estão aí.
Um estudo na Folha revelou que as ondas de calor mataram mais de 60 mil pessoas na Europa em 2024. Mostra a urgência da adaptação, né? Nossa, é assustador. E a análise reforça isso. A adaptação climática é questão de saúde pública. A gente precisa de infraestrutura urbana resiliente, sistemas de alerta eficazes e lembra que, embora o calor extremo seja uma preocupação crescente, aqui no Brasil, os problemas mais recorrentes ligados ao clima têm sido as enchentes e as secas, com eventos extremos ficando cada vez mais frequentes. É a nossa realidade mais imediata, né? Olhando para frente, tem projeções do Valor Econômico indicando que o consumo de energia no Brasil vai crescer forte, uns 3,3% ao ano até 2035. Isso é acima da média mundial. E pressiona muito a expansão da geração e da transmissão de energia. Exato. A análise sublinha a urgência de investir pesado em renováveis, em armazenamento de energia e em redes inteligentes. Se a gente não planejar bem, corre o risco de ter gargalos energéticos que podem comprometer o crescimento econômico do país. Sim. E tem um dado global importante que a análise ressalta. Mesmo com o crescimento recorde das energias limpas no mundo, a demanda total por energia cresce tanto, mas tanto, que o consumo absoluto de energia fóssil ainda não começou a diminuir. Esse é o tamanho do desafio. É um desafio enorme, o que nos leva àquela tensão central aqui no Brasil. Um especialista sugeriu no Estadão que a gente deveria continuar produzindo petróleo durante a transição, mas usar essa renda para financiar a descarbonização, com metas bem claras, claro. Aí está a tensão explícita, né? Entre explorar os recursos fósseis e cumprir os compromissos climáticos, mas também, como a análise vê, a oportunidade de usar a receita do petróleo como uma alavanca para as renováveis. É o grande dilema brasileiro. E a matéria seguinte do UOL com a Agência Estado reforça exatamente essa contradição. O Brasil enfrentando o desafio de cumprir metas climáticas, enquanto ao mesmo tempo aumenta a produção de petróleo e gás. Um equilíbrio muito delicado entre a demanda por energia e a nossa credibilidade climática internacional. Pois é. A análise sugere que a solução passa por diversificar a matriz energética de forma acelerada e ter uma compensação de emissões muito robusta. Mas faz um apelo importante, para a gente não cair no complexo de vira-lata. Gostei disso. O Brasil já tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. A gente tem a maior reserva de água doce, a maior porcentagem de matas nativas, condições super competitivas para gerar energia limpa. Temos muitos ativos importantes nessa corrida. Verdade. Não podemos esquecer disso. E para viabilizar tudo isso, o fomento, o dinheiro, é essencial. A AGE Brasil lançou um fundo de 1,2 bilhão de reais para a infraestrutura agroindustrial, buscando inovação e práticas sustentáveis. A Globo Rural que trouxe. É um fomento robusto para o agro com potencial para ampliar as práticas regenerativas. Mas a análise alerta que o sucesso disso depende de ter uma boa governança e de estar alinhado com os padrões internacionais de sustentabilidade. Não é só o dinheiro, né? Claro. E o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, segundo a Folha, está estudando uma coisa grande: converter 1,6 trilhão em projetos climáticos aqui da América Latina em ativos que possam ser negociados internacionalmente, para atrair mais capital privado. Isso pode ser muito bom para dar mais liquidez para os projetos climáticos na região. O desafio, segundo a análise, é criar ativos que tenham alta integridade, sabe? Que entreguem mesmo o resultado ambiental prometido. E evitar os riscos de greenwashing, da maquiagem verde. Tecnologias de rastreamento podem ajudar nisso. Com certeza. O Brasil também tem defendido lá fora a preservação das florestas como um modelo econômico, através do programa TFFF, o Tropical Forest Financing Facility. O portal Terra reportou. Sim, a análise diz que isso reforça a nossa narrativa do Brasil como potência verde. Mas o desafio é transformar essa imagem em dinheiro de verdade, em modelos de negócio que monetizem a preservação sem depender demais de subsídios externos. Tornar a floresta em pé um negócio rentável por si só. Esse é o pulo do gato. E em São Paulo, uma parceria público-privada PPP gigante de 9,5 bilhões de reais para revitalizar os rios Pinheiros e Tietê.
buscando despoluir, melhorar saneamento e infraestrutura urbana. O valor econômico destacou. Para o saneamento e para a infraestrutura hídrica da maior metrópole do país. O desafio clássico desses projetos de longo prazo é garantir boa governança e continuidade política, né? Para não parar no meio do caminho. Sempre. E a análise menciona ainda que a própria revitalização dos rios pode gerar captura natural de carbono pelo rio. Um benefício adicional interessante. Muito bom. Bom, e assim a gente conclui nossa análise desta 20ª edição da newsletter Descarbonização Competitiva. Ficou bem claro o dinamismo, né? Mas também a complexidade, as contradições todas desse momento. Sim, vimos movimentos ousados em tecnologia, investimentos importantes tanto lá fora quanto aqui, mas também os desafios políticos, regulatórios e essa tensão constante entre desenvolvimento econômico e os imperativos climáticos. Exato. Acho que os pontos-chave que ficam são essa aceleração de tecnologias muito diversas, vai do etanol de trigo até a edição genética, SAF, muita coisa acontecendo, a importância crucial do investimento bem direcionado e de políticas claras, a gente viu isso nos desafios do hidrogênio verde, na busca por terras raras, e a necessidade contínua de encontrar caminhos para equilibrar as necessidades econômicas com as metas ambientais. É a busca constante. Perfeito. E talvez fique aqui uma reflexão final para quem nos acompanha. Depois de ver tantas iniciativas diferentes, soluções de altíssima tecnologia, projetos de infraestrutura massiva como os painéis solares no deserto ou a recuperação dos rios em São Paulo, debates complexos sobre a receita do petróleo, a estabilidade da rede elétrica, fica a pergunta: que tipo de integração entre todas essas abordagens seria necessária para que o Brasil consiga de fato alavancar todo o seu potencial e liderar uma descarbonização que seja realmente competitiva no cenário global? Fica aí a reflexão. Agradecemos muito a companhia de todos nesta nossa conversa aprofundada. E voltamos na próxima semana com mais uma discussão sobre os temas trazidos pela newsletter Descarbonização Competitiva. Até lá! Siga o nosso canal. Curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal. Curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.